No meu casamento eu consegui usar em várias coisas que são muito normais em outros casamentos. Eu consegui fazer um pouco diferente no meu e principalmente usar 2 vestidos em um, que um não tinha nada a ver com o outro, mas sim, era o mesmo vestido. Então nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz o meu casamento inteiro, assim, toda a ideologia dele, passando pela inspiração, que foram as obras de Monet, com toque ali de casamento italiano, mas passando por tudo que foi inspirado, desde o meu vestido, a maquiagem, a decoração, o cronograma, o lugar que era magnífico, enfim, para vocês terem um panorama geral do casamento, de tudo como ele foi planejado. Então a primeira coisa que eu queria era fugir do tradicional casamento brasileiro, porque no casamento brasileiro a gente está acostumado a escolher uma paleta de cores, se ele é clássico, rústico, borrô, enfim. Eu queria algo que fosse mais temático, mas não temático brega, um temático que fosse, ele tivesse um tema, mas que fosse leve, sucinto e que fosse diferente do que eu estava acostumada a ver em todos os casamentos. E principalmente que tivesse a ver com a gente como casal. E quando eu falo de coisas diferentes, eu não digo nada exótico, mas que tivesse harmonia, que a pessoa entrasse no casamento e tudo tivesse uma harmonia. Um dos períodos da arte que eu mais amo é o período impressionista, porque a preocupação principal, principalmente do pintor Monet, que é o que eu mais gosto, era retratar a beleza, a vida cotidiana. Então ele fugia um pouco dessa questão do realismo, né, de ser tudo muito realista e fugia mais para essas cenas cotidianas. Então você vê que as pinceladas dele eram pinceladas mais rápidas, porque a preocupação principal dele era retratar as cores, o momento em si. E é bem isso que eu gosto muito de trazer na nossa fotografia. E que, óbvio, eu transferi para o casamento, porque eu queria que, além de toda a harmonia que tivesse, eu queria que as pessoas sentissem uma fusão entre a decoração e o ambiente como um todo, mas principalmente que as pessoas sentissem a beleza das coisas, do cotidiano sem exageros, mas ao mesmo tempo que tivesse cores, que tivesse vida. E o toque do italiano foi, eu não queria a mesa tradicional brasileira de bolo, que é aquela mesa que a gente está acostumado a ver. Não queria a tradicional mesa de doces, eu substituí por sobremesas, que para mim eu gosto muito mais do que de docinhos finos, e eu quis a tradicional mesa italiana. Aí na minha eu estava um pouco mais requintada, porque a Ingrid da decoração, da Rosalina Decorações, ela deu aquela pitada, colocou uma mesa mais sofisticada, caprichou nas flores, mas o que eu queria era isso, que fosse uma mesa simples de bolo, que fosse o bolo em cima, a espátula, fim. E a segunda coisa que eu trouxe muito, e agora que eu me toquei que eu tô sem aliança, mas a segunda coisa que eu trouxe muito dos casamentos italianos foram essa questão de não ter arranjos altos. Então ter arranjo baixo, que as pessoas consigam se ver e conversar, e principalmente parte da festa foi na área externa do local que nós escolhemos, e a gente já vai falar sobre ele, mas essa coisa de festa que parece que tá acontecendo no quintal, com luzinha, nossa, isso é algo que eu me inspirei demais. Então a gente vai passar pelo primeiro ponto, que é paleta de cores. Claro que eu usei uma obra de Monet para me inspirar na paleta, e no noivado, eu vou fazer um vídeo só sobre o noivado, eu usei uma obra específica que ela puxava mais pro azul, porque o noivado o tema era azul e branco. Já no casamento eu queria trazer cores, porque foi isso que eu senti quando o Henrique entrou na minha vida. Eu sei, super romântica, né? Mas foi exatamente isso que eu senti quando o Henrique chegou na minha vida. Ele trouxe cores, ele trouxe algo diferente, além. Então, minha cor favorita ela é azul, inclusive para as roupas das madrinhas eu escolhi o azul, mas eu me inspirei nessa obra de Monet, que ela é mais icônica e que ela traz muitas cores em tons frios, que são tons que ficam muito bons pro meu tom de pele e pro do Henrique. Apesar de ser muito discrepante, ele ser preto e eu muito branca, esses tons frios combinam demais com o nosso tom de pele. E pra vocês verem, né, as cores que eu menos gostava era laranja e amarelo. E como a gente se surpreende, porque na paleta logo eu já incluí laranja e quando a gente escolheu o espaço, o amarelo entrou também. Então, o casamento ele nos surpreende de várias formas e numa dessas foi a questão da escolha de cores pra mim. Então é claro que eu fiz um roteirinho aqui e as cores que vocês veem que tem mais evidente são tons de azul, até porque essa obra tem muito tom de azul, roxinho, verde, mas eu também trouxe bastante do tomzinho de vermelho, de laranja e rosa,
que eram as cores predominantes e que para mim faziam mais sentido. Logo que eu decidi mais ou menos a ideia que eu queria, que eu decidi qual inspiração eu queria que tivesse essa coisa de casa, de fazenda, no fundo, aí nós partimos para os lugares. E a minha gêmea, ela é uma excelente pesquisadora, muito boa mesmo, e ela pesquisou muitos lugares, só que, gente, tudo era muito diferente do que a gente queria. Então, tinha algumas que eram clássicas demais, então quando a gente busca fazenda, puxa muito ou a sede é azul e branca, e tá tudo certo, tá? Mas eu queria uma coisa diferente, ou eu sou muito tons terrosos, que já não é muito uma cor que traz muito pra paleta que eu queria algo mais vivo, mais frio e diferente. E daí a Gêmea encontrou a Fazenda Botafogo. Ela era uma fazenda recém-inaugurada, então pouquíssimas noivas tinham fechado lá e nós fomos um dos primeiros noivos a fechar. Então assim, a gente chegou, tava tudo muito fresquinho, muita coisa ainda sendo finalizada. E quando a gente chegou, a gente foi muito bem recebida pela Carol, que é a proprietária, e ela explicou toda a história da fazenda e daí a gente foi conhecer os espaços. Então quando a gente entrava na fazenda, a gente já via o redondel, via a sede no fundo, na direita a gente já via o bosque e na esquerda tinha o laranjal, que a história da fazenda era o laranjal, e tinha os cipestres italianos, que quando a gente olhou, o olho brilhou e eu já sabia que alguma coisa eu faria ali. E uma das coisas que eu mais amei foi o fato da casa ser amarela e verde, porque foge do tradicional. Então, fez todo sentido pra mim. Eu amei a aparência da casa, aqueles pilares. Eu amei demais isso. Do lado esquerdo, assim, da casa tinha uma fonte e tudo lá tinha uma beleza única. Primeiro que tinha muito verde. Então, isso tudo eu já olhei e falei, cara, não vou precisar encher demais de decoração. Então, entra aquela coisa do casamento italiano que eu queria, que eram decorações menores, mais baixinhas. Inclusive, eu posso ajudar vocês a planejarem fazer um up daquele vídeo que é o mais visto aqui do canal de Faça Você Mesmo Decoração de Casamento. Posso ajudar vocês com essa temática que eu gostei tanto de casamentos italianos, que é essa pegada meio europeia de casamentos. Então o que eu quis fazer para trazer ainda mais harmonia foi fazer com que a fazenda também entrasse no tema do casamento. Então no convite que vocês estão vendo aqui do lado, e eu vou fazer um vídeo só sobre o convite porque foi eu mesmo que fiz toda a identidade visual do casamento, você vê que a fazenda foi um tema. Eu queria que os convidados também pudessem desfrutar da fazenda como parte do casamento e não só um local. Eu trouxe ele para dentro do tema do casamento. A gente vai passar por toda a estrutura do casamento, inclusive esse jornalzinho que vocês estão vendo teve no casamento. E ele aqui atrás na última página tinha um mapa de tudo que tinha para fazer no casamento. Então a gente vai passar por esse mapa todinho e daí eu vou explicar a jornada do nosso convidado. Quando ele chegava, o que tinha para ele fazer no momento que ele chegava até ir embora, para inspirar vocês com certeza a pensarem nisso no casamento de vocês também. Beleza, nós escolhemos o local perfeito. Segundo passo que eu dei foi escolher uma pessoa para organizar tudo isso, para me ajudar na organização. Eu escolhi a assessoria só pro dia, porque eu queria ter experiência. Claro que se você puder e tiver condições financeiras de arcar para a pessoa cuidar de todo o processo do seu casamento, muito melhor do que você cuidar, porque acabou que eu fiquei um pouco sobrecarregada. Mas eu queria uma boa cerimonialista e uma boa assessora não é barato. Então eu escolhi ela só pro dia, ela me ajudou um pouco antes, porque ela é maravilhosa, né? Mas eu escolhi ela só pro dia. E no antes eu acabei cuidando de tudo, mas foi bem trabalhoso, tá? Se eu puder recomendar e você puder arcar com isso, escolha alguém que vai te ajudar em todo o processo, mas que seja boa. Então eu fechei a assessora e o terceiro passo foi a decoração. Então a decoração eu já sabia quem seria desde o início, desde quando eu conheci, antes de eu conhecer o Henrique, já tinha decoradora, que é a Rosa. Nossa, eu acompanhei desde o processo, do início dela na decoração. Quando ela começou, a gente se conheceu por conta do YouTube, porque ela viu vídeos nossos. Então, a decoração era algo que eu não tinha dúvida. E é uma das coisas que eu mais amava na Rosa, principalmente vendo a construção dela durante todo o processo dela de decoradora, foi que ela sempre pendeu para uma decoração mais ecológica. Então, ela usa muitas flores plantadas e isso para mim faz toda a diferença. E ponto número 2 é que ela faz planejamentos personalizados. Então, eu tinha muito receio de encontrar um decorador que fizesse o que faz para todo mundo. Eu queria poder dar ideias e as minhas ideias serem ouvidas. Então, por exemplo, na mesa do bolo vocês vão ver que tem uma estrutura que eu coloquei com um lustre. E quando eu dei ideia para elas, elas acharam maravilhoso. Quando eu dei ideia do buquê de flores no final, elas amaram também. Então, tudo aquilo que eu mostrava
eu até vinha com receio, porque eu já trabalhei com muitos fornecedores que eles ridicularizavam a ideia da noiva. E quando eu chegava pra ela, às vezes com receio, ela, não, Ana, é isso que você quer? Então é isso que a gente vai fazer. E adaptava, às vezes se uma ideia não combinava tanto, elas faziam com que essa harmonia da minha ideia com o casamento acontecesse. Então isso é maravilhoso. Então o que eu fiz para me ajudar e para ajudar também elas a saberem me orientar e a gente escolher o que seria para o casamento? Eu fiz uma pasta no Pinterest com todas as referências que eu amava. Então algumas eram por causa das cores, outras por causa dos móveis, outras eram por causa da vibe do casamento, tamanho de arranjo. Tudo eu fiz uma pasta no Pinterest exclusivamente para as decoradoras. Então quando eu cheguei na reunião com a Rosa, eu já tinha uma ideia do que eu queria e ficou muito mais fácil ela montar um orçamento. Então eu já falei que eu não queria mesa do bolo tradicional, falei que eu queria mesa para os pais, para as famílias, então ficou muito mais fácil. E uma das coisas que eu mais amei foi que numa das últimas reuniões, a Ingrid me chamou para uma reunião pra gente escolher a botânica do casamento. E eu não gosto muito do verde que puxa pro limão ou que puxa para um verde muito bandeira, assim, eu gosto um pouquinho mais fechado. Então eu lá eu pude escolher, mostrar o que, olha, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, essa flor faz sentido. Eu ver também o custo das flores, porque uma coisa que a gente não tem noção são o custo das flores, gente. Flor é caro. Dependendo da flor que você quiser, por exemplo, se você gosta muito de orquídea, um casamento com orquídea é caríssimo. Então ela conseguia me mostrar os custos, coisas que levariam o valor da decoração, outras flores que ficaria lindo, mas que não ficaria tão caro. Então nessa última reunião, assim, fez toda a diferença para eu ter uma noção de como seria o casamento. Bom, essas foram as coisas principais da estrutura do casamento. Então agora eu vou contar para vocês a jornada do convidado, de quando ele chegava no casamento, o que acontecia. Primeiro ele entrava no casamento com o carro, ele passava pelo redondel, então ele já conseguia visualizar toda a festa acontecendo lá fora e ele era encaminhado para virar à esquerda, primeiro à esquerda. Lá embaixo, se ele continuasse reto, passasse a parte do estacionamento, porque entre a sede da fazenda e o cipestre italiano tem o estacionamento. Se ele continuasse reto, ia dar para o cipestre italiano, que foi onde foi feitas as nossas fotos. Mas ele parava ali, as mulheres, crianças desciam e depois ele era encaminhado lá para o estacionamento. E voltava entre a árvore encantada e a fonte dos desejos. Mas qual que era o primeiro ponto que as pessoas chegavam? Elas chegavam e passavam pela recepção. Na recepção, para os adultos, era entregue o jornalzinho enroladinho com um lacinho azul e um lápis. Por que um lápis? Porque aqui dentro do jornal a gente fez coisas para entreter, principalmente as crianças que gostam disso e idosos, né? Que gostam muito de, primeiro, caça-palavras. Então, tinha várias palavras que tinham a ver com o casamento. E segundo, palavras cruzadas. Então, por isso que cada convidado que chegava recebia um lápis para poder preencher. Eu marquei do casamento dos convidados chegarem às 14 e a cerimônia começar de fato às 15, porque eu sabia que poderia acontecer muitos atrasos, principalmente pelos padrinhos. E realmente, tiveram vários padrinhos que chegou exatamente 15 horas. Então, por esse motivo, as pessoas ficariam esperando. Então, por isso que a primeira coisa que os adultos receberam foi esse jornalzinho. E as crianças que chegavam, elas recebiam um saquinho de pipoca e bolinhas de sabão. Então, elas também poderiam se divertir. Então, quando a pessoa recebia esse jornalzinho, ela conseguia ver um pouco das dicas do que poderia ser feito no casamento, uma mensagem para eles logo aqui na entrada. Depois, na segunda página, tinha todo o cronograma do casamento, tudo o que ia acontecer. Aqui tinha o caça-palavras, aqui sobre a lua de mel, tinha uma área infantil, que eram para crianças de 4 a 12 anos, e tudo o que aconteceria nessa área infantil. Aqui são os prêmios aos convidados que todo mundo aqui, o primeiro que confirmou presença, que foi o tio do Henrique, casais acima de 57 anos de casados, ou que chamasse Ana, com N ou 2 N's, ou Henrique com H ou sem H, ganhava direito a uma foto a mais de Polaroid na Kombi, que a gente já vai passar por ela para vocês entenderem. Aqui do outro lado tinha a nossa história, aqui, palavras cruzadas, que embaixo era bem enigmático assim para ver se o pessoal realmente conseguia preencher, e no verso no final tinha os 2 vales, né, um vale foto e um vale para a pessoa ajudar a gente a pintar a tela que decoraria o nosso casamento. Pensa, gente, o casamento era inspirado no Monet. Claro que eu faria algo diferente, que seria a tela, que inclusive essa tela aqui no fundo, que eu preciso finalizar ela. Tem vários pontos que tá sem tinta, mas eu não sei onde eu coloquei as tintas para finalizar. Mas é algo que eu quero finalizar. Então a pessoa, ela destacava isso aqui, entregava e podia fazer a foto ou a pintura no quadro. E aqui atrás tinha todo o mapa do casamento.
Então, quando a pessoa chegava, era isso que ela recebia em mãos. E daí ela vinha pro Welcome Drink. Uma das coisas que eu mais odiava nos casamentos era o fato das pessoas ficarem com fome até a cerimônia começar. A média de atrasos para quando marca no convite até iniciar o casamento é de 1h15. Essa é a média. Inclusive o meu cumpriu a média, porque o atraso foi de 1h15. Atraso, né? Foi de 1h15. E o pessoal fica com fome, com sede. Então essa era uma das coisas que eu tinha mais pavor que acontecesse no casamento. Então, o que tinha nesse Welcome Drink? Água com gás, água sem gás e água saborizada. Não coloquei refrigerante nem suco, porque essas coisas costumam dar mais sede ainda, e era o que eu queria evitar. Então, coloquei, as pessoas conseguiam beber uma coisinha, se gosta de água com gás, sem gás tinha sem gás e tinha água saborizada para dar um gostinho. E para comer tinha mini donuts, mini brownie, mini salgadinhos assados, mini churros e mini pizza. Então tava bem recheado, a pessoa chegava, comia e ela podia explorar o espaço do casamento. Porque primeiro ela sabia tudo o que ia acontecer, tinha aqui todos os pontos para foto, que a gente vai passar por eles agora, e ela ainda podia observar todo o casamento. Então ela chegava, era isso. Logo à frente desse Welcome Drink, tinha do lado esquerdo a cerimônia. Então a cerimônia ela aconteceu dentro do bosque, que eu amei, ficou muito lindo. Na frente do lado direito tinha um lounge com o telefone e recado. Esse telefone e recado ele só passou a funcionar a partir da cerimônia, depois da cerimônia, e tinha 70% da festa. Lá na frente, próximo da saída, tinha a Kombi com o Better Together, que ficou incrível. E lá na Kombi tinha, para você fazer a foto Polaroid, essa era a lembrancinha do casamento para você levar embora. Você podia deixar o traço no quadro, então esse espaço ficou dedicado para isso. E no final do casamento, antes das pessoas irem embora, teve o buquê de flores, o bar de buquê, para as mulheres, tanto para os homens presentearem as suas mulheres com um buquê de flores, quanto para solteiras se presentear e decorar sua casa. Então, uma das coisas que eu mais amei no nosso cronograma foi justamente essa questão da rosa, que essas flores de corte, elas são as mais bonitas. Essas flores que não são plantadas, que fazem parte 90% das decorações. Elas são maravilhosas e quando termina o evento, elas são descartadas. E, gente, isso é muito triste, muito triste. Então, no final, a Rosa pegou toda a decoração lá do local da cerimônia, trouxe e montava esses mini buquês para presentear os convidados. Então, mas isso aconteceu no final do evento. Então, no lounge, no Redondel, tinha esse telefone e recado, que é da Pós o Sinal. Eles têm sede aqui em Campinas, na região de Campinas, fazem casamento por toda a região, São Paulo, tudo. E tem em Recife também. Então, se você estiver num desses polos, já tem nesses dois. E conforme eles forem colocando, eu vou atualizando aqui embaixo para vocês em quais cidades e regiões eles estão expandindo. Porque é uma coisa nova, tendência em casamentos e que é mágico, gente. Nós já recebemos os nossos recados dos convidados, mas nós ainda não ouvimos, porque eu quero gravar para vocês. Tanto para trazer um pedacinho aqui no YouTube em algum momento ou no meio de algum vlog, ou eu posso falar especificamente dessas tendências que eu coloquei no casamento e também lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já clica aqui embaixo, ou no final do vídeo vai me procurar lá, é Ana Granado com 2 N's, o Ana, e você vai me achar, que todos esses detalhes eu tô colocando por lá também, né? Então isso era o que tinha no Redondel. Então a gente vai agora para a parte de trás do casamento do Welcome Drink, né? Do lado esquerdo tinha a árvore encantada, e essa árvore encantada nada mais era do que luzinhas na árvore que eu queria pra tirar foto, principalmente no final da tarde, à noite. Eu acho linda. Inclusive, parte das fotos minha com o segundo vestido foi lá. E, continuando reto, tinha o guarda-chuva de flores, que era uma ideia que a gente tinha e que fez maior sucesso, principalmente para as mulheres, né? E tinha também a fonte dos desejos, que eu queria tirar algumas fotos lá também, porque eu acho lindíssima. A fonte dos desejos, né, gente? 90% dos filmes de comédia romântica tem uma fonte do desejo. Quando você vinha pro lado direito, tinha a sede da fazenda. E como era essa sede? Ela tinha uma varanda bem grande que formava um L. Na varanda daqui, na frente da fonte dos desejos, eu deixei o espaço Kids, que eram para crianças de 4 a 12 anos, e lá nesse espaço Kids tinham muitas brincadeiras, que inclusive tá aqui no jornalzinho, que era jogos diversos, então tinha muitos jogos, incluindo o Uno, por exemplo, tinham brincadeiras, ela fazia uma recreação com as crianças, tinha desenhos para colorir temáticos, então, por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter, tinha desenho do Harry Potter, o Henrique gosta muito do Batman, tinha desenho temático do Batman, dobraduras para as crianças fazerem, e por último, a produção de uma linda lembrancinha, que nada mais é do que um cofrinho para as crianças
crianças pintarem e levarem para casa. Nessa parte da frente da varanda ficava o segundo ponto de buffet para o pessoal para os convidados que estavam no redondel. Na frente do lounge ficavam as mesas nossa de casal. De um lado ficou a mesa da família do Henrique, que eram pais, irmãos e avós, e do outro lado ficou o da minha família, que eram minhas irmãs, meus pais, cunhados, sobrinhos, enfim, da primeira família. Depois vinha dos convidados. E entre o lounge, assim, e a mesa dos pais do Henrique, ficou como se fosse uma tenda com luzinhas também para os músicos. Gente, ficou tão lindo, tão aconchegante, tão a carinha deles também. Ficou um espaço especial para eles porque teve música ao vivo. Tanto lá na cerimônia, que foi música ao vivo, quanto durante toda a festa. E primeiro que esse casal, eles têm uma voz leve, suave, gostosa de ouvir. De ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Seus olhos mil clarão. E segundo, que fez tanta diferença, os convidados pediam as músicas para eles cantarem. Por a gente ser cristão, eu passei um pré-requisito de coisas que eu não queria. Então eu não queria nada com sexo explícito, eu não queria... Tinha várias coisas que eu não queria que cantasse. Mas os convidados eram todos cristãos, então a maioria era cristão, então eles mesmos pediam músicas leves, que falavam sobre a vida, sobre o amor, sobre coisas boas, que era o que a gente estava comemorando ali. Então, no redondel ficava todas essas coisas. Bom, essa área do buffet era reservado para esses convidados. E daí você subia as escadas. Quando você entrava no hall, você já dava de cara com a mesa do bolo, que era uma mesa redonda, com o bolo e todas as sobremesas e o pão de mel que tinha na mesa aposta. Quem fez foi a Aline da Bololândia, que a sede delas é em São Paulo. Então, a maior região que elas atendem é São Paulo. Mas eles vieram para Limeira para fazer o nosso casamento. Maravilhosa. E daí você entrava, tinha a área interna, o espaço, o salão, né, de festas. A média de convidados que cabem nesse espaço são de 80 convidados, mas eu coloquei um pouquinho menos, coloquei em torno de 7 ou 8 mesas e cada mesa tinha em torno de 8 cadeiras. Algumas menos, outra uma mais, mas a média foi essa. A princípio, eu não ia usar essa parte interna da fazenda, eu ia deixar esse espaço para as madrinhas se arrumarem. Ia para ter espaço, assim, para todas se trocarem no mesmo lugar que eu. Porém, por o casamento ter acontecido em junho e ser um espaço muito lindo, a própria Rosa e a Ingrid me deram a sugestão de aproveitar sim aquele espaço para colocar principalmente as pessoas que eram sensíveis ao frio, então idosos e crianças, principalmente crianças de colo, tinha recém-nascidos no casamento. Então, nesse espaço de dentro, eu coloquei as pessoas que eram sensíveis ao frio e que tinham crianças para eles ficarem mais acomodados, porque eu não sabia se tá muito frio ou não. No fim, a temperatura estava maravilhosa. Tava em torno de 20 a 23 graus, então dava aquele frio bem ameno. E lá fora, tanto na área dos convidados do redondel quanto na área infantil, eu coloquei aquecedores para realmente, se tivesse realmente frio. Então, nesse espaço tinha isso e, gente, como é bom você contratar uma decoradora que ela vai além, sabe? Lá tinha uma madeira e o que a Rosa e a Ingrid fez foi colocou vasos de vidro com botões de rosas. O que esses botões fizeram de sucesso nesse casamento não tá escrito. E também do outro lado tinha uma estante, elas colocaram flores também. Então, assim, gente, maravilhosas. Uma coisa que a gente decidiu na decoração, assim que a gente bateu o martelo, foi que as cadeiras seriam de acrílico. Para além de trazer esse ar europeu, ter esse toque romântico que eu tanto amo. E ali também ficava o segundo ponto de buffet. No outro espaço da fazenda tinham os banheiros. Gente, os banheiros tinham a cor da paleta, vocês acreditam? Era impecável. E tinha o quarto da noiva, do noivo e o camarim da noiva. Eu fiquei exclusivamente no camarim da noiva. O quarto da noiva ficou pro noivo, então o Henrique fez lá o making off dele. E no quarto do noivo, que era mais espaçoso e tal, tinha um banheiro gigante, ficaram as minhas irmãs, cunhada e sogra se trocando lá. Comentem se vocês querem que eu faça o videozinho falando sobre o jornal, como que eu fiz, aonde eu fiz, se vocês querem, para vocês só substituírem as informações, me conta que daí eu deixo disponível, eu faço um vídeo exclusivo disso e deixo disponível no Canva para vocês. Claro que eu deixei o melhor pro final, que foi sobre tudo que eu escolhi em relação ao meu vestido, penteado, acessórios, então agora eu vou falar sobre tudo isso para vocês. Primeiro,
que o meu estilo, ele migra entre o clássico e o romântico. Eu sou muito mais romântica do que clássica, mas eu gosto da pitada do clássico, daquela questão de muitas vezes o minimalismo tá presente. Então eu gosto do romântico, meus traços são muito românticos, meu corpo, as curvas são muito românticas, então roupas românticas realmente ficam muito bonitas em mim, mas eu gosto também dessa questão clássica, de não ter o exagero, de não ser muito frufru. Isso, então eu migro entre esses dois, eu tô ali no meio, pendendo mais pro romântico, mas gosto assim dessa questão do clássico. E vocês veem isso em todo o casamento em si, que ele migra entre esses dois, mas principalmente puxando pro romântico, e no meu vestido eu não queria diferente. Quando eu sabia muitas informações, muitas fotos no Pinterest, tinha uma pasta exclusiva para noiva no Pinterest. Quando eu salvei, eu percebi que a maioria dos vestidos que eu salvava tinha essa mesma estética para o momento da cerimônia. Eu me via casando com um vestido de tule, com essa coisa bem leve, parecendo nuvem. Então eu conseguia me ver desse jeito, só que romântico. Então eu queria ombro a ombro, isso eu tinha certeza. Não queria nada engronhado na cintura, eu queria que ele fosse mais fluido, mais godê, né, que a gente chama esse godê, que ele não fosse franzido na cintura, mas que ele fosse minimalista, leve. Ele teve esses drapeados para fazer o ombro a ombro, que trouxe essa linha reta, então isso me deixa mais fluida, mais elegante, mas ele teve uns pontinhos só de algumas pedrinhas muito suaves, só para realmente prender aquelas pregas, deixar tudo no lugar. E por o vestido tá com esse toque muito minimalista, né, eu queria, nossa, o que eu faço para deixar com um toque mais fashionista, sem perder essa coisa do minimalismo? Uma coisa que eu já sabia que eu não queria o tradicional véu, nem arranjos, nem coroa para o momento da cerimônia. Isso eu já sabia. E eu não queria o véu tradicional, eu queria uma coisa diferente. E foi aí que veio a ideia do laço. Porque o laço, as pontas do laço, ele fez essa estética do véu, que ele ia até o chão, e era um acessório completamente diferente do que, muito fashionista, né? Muito diferente do tradicional usado. Então, pra cerimônia, esse foi o visual romântico e minimalista do jeito que eu sonhava. Ai, gente, eu me emociono, porque foi tanto ansiedade, sabe? E ficar muito mais lindo do que a gente sonha é surreal. Quem foi responsável pelo meu vestido foi a Valéria Novaes. Ela quem fez esse vestido 2 em 1. Gente, ela abraçou todas as ideias minhas. Todas. Queria o vestido off-white, não é toda noiva que gosta, né? Mas eu não queria branco, porque o branco ele puxa pro azul, pro roxo. Eu não queria isso, eu queria um vestido com carinha de branco. E só o off-white ele é capaz de trazer essa coisa não azulada. E ela abraçou essa ideia também, então assim, perfeita, maravilhosa. O legal é que a Valéria, os vestidos não são exorbitantemente caros, como a gente vê por aí. Eles são impecáveis no corte e o vestido fica do jeito que a gente sonha. Então tudo que você... Ai, Valéria, eu quero uma manga bufante de 3 metros. Desde que seja possível fazer, mas ela faz do jeito que você quer. Então falando ainda sobre o look da cerimônia, eu queria o cabelo meio preso, porque eu não consigo ficar com coisas aqui na frente do rosto, eu acabo colocando atrás da orelha, então isso eu já sabia que eu não queria, mas eu não queria preso. Eu queria ele leve, solto, porque, cara, eu tava casando num bosque. Então eu queria que tivesse essa coisa um pouquinho camponesa, sabe? Então eu coloquei um meio preso, dividido pro meio, que é o jeito que eu me sinto mais bonita. E a maquiagem eu queria uma coisa que fosse atemporal, mas que tivesse ali o toque Ana Granada. Então eu já sabia que os lábios seriam puxados pro vermelho. O delineado, a Daisane, que foi quem cuidou da minha beleza, tanto da cerimônia até a festa, ela cuidou de mim em todo momento. Eu sabia que os lábios seriam vermelhos. O delineado, ela colocou um tom de marrom, pra não ficar tão pesado como o preto fica. Só que daí a gente deu um toque Ana Granada, que foi o quê? Fazer esse famoso delineado duplo que eu sempre faço na maioria das maquiagens, que é embaixo do delineado marrom. Então a gente colocou brilho ali, colocou brilho um pouquinho aqui no cantinho interno e aqui colocou um tom de coral frio, assim, não coral tão aceso, mais frio, mas bem leve também. E a minha gêmea me deu de presente, o tema do casamento era Monet, certo? Ela comprou uma paleta japonesa que o tema era Monet. Sim, gente, vem 4 paletinhas dentro, todas inspiradas nas obras de Monet. Perfeita, impecável. E justo a obra que era inspirada, o casamento inspirou nessa obra, era o que tinha o cintilante que eu queria. Então a gente usou essa paleta para fazer a maquiagem do meu casamento. Pro segundo look, quando a gente terminou as fotos de casal, com os padrinhos, pais, a gente foi trocar o vestido antes de abrir o jantar.
Então eu tirei aquele tule de cima, fiquei só com o vestido de cetim embaixo e a Valéria colocou aquela manga toda godê que vocês viram e um laço nas minhas costas. E daí a Dai, que foi quem cuidou da minha beleza, fez o penteado, ela prendeu o cabelo. Então a gente, pra não demorar muito, reaproveitou toda essa parte aqui, prendeu a parte de trás e colocou essa tiara impecável que vocês estão vendo. A tiara eu ganhei do amigo meu, o Samuel. Ele mandou lá dos Estados Unidos, porque eu queria muito uma tiara, mas eu não conseguia me ver na cerimônia com tiara. Tudo que eu via não me encantava, mas pra festa eu conseguia. E com esse vestido, conversou demais, gente. Ficou impecável. E eu não mudei a maquiagem porque eu queria ser eu durante todo o casamento. O máximo que a Dai fez foi intensificar um pouquinho aqui o brilhinho no final, mas eu queria ser eu em todo o casamento. Eu queria que fosse atemporal. Então por isso que eu permaneci a maquiagem a mesma. Todos os vídeos que vocês estão vendo aí, que são profissionais, foi do meu queridíssimo filmmaker, que foi o Regis. O Regis filmou meu casamento e ele disponibilizou todos os vídeos pra mim. Então muitas coisas que vocês estão vendo que são filmadas, filmagens excelentes, é do Regis. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o contato deles pra você contratar ele pro seu casamento também. Esse vídeo ele é pra contar pra vocês como eu inspirei o meu casamento em Monet e nos casamentos italianos. Mas não se preocupem que eu vou fazer um outro vídeo contando como foi o dia do meu casamento, como tudo aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Tem muito mais conteúdos incríveis que eu vou fazer pra vocês pra ajudar vocês a no que acertar e no que não foi tão legal que aconteceu no meu pra vocês não errarem no de vocês. Combinado? Me conta se vocês gostaram, quais vídeos vocês querem aqui e eu com certeza vou ter o maior prazer do mundo de gravar pra vocês. Me sigam no Instagram porque lá eu compartilho demais todos esses detalhes, compartilhei os stories do que aconteceu no dia. Lá tem tudo pra vocês acompanharem em tempo real e agora a vidinha de casada, né? Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!